A história de Edson Reis de França, o Edinho, transcende a simples narrativa de um artista de sucesso. Sua vida, entrelaçada com a fama e a glória do icônico trio Iraquitã, se desenrolou nos palcos luminosos da América Latina e do Brasil dos anos 50 e 60. Contudo, por trás da voz harmoniosa e do violão virtuoso, escondia-se uma turbulência pessoal que culminaria em um dos episódios mais sombrios da crônica musical brasileira. Edson Reis de França, o Edinho, era um nome que ressoava com o ritmo de uma era de ouro. Nascido sob o sol de Natal em 1930, ele se tornou, na juventude, uma das 3 vozes que compunham a melodia inconfundível do trio Iraquitã. Eles eram a síntese do Brasil que seduzia o mundo, talento límpido, simpatia vibrante e um violão que trazia o mar em cada corda. O trio conquistou o cenário internacional, do Caribe ao México, e retornou consagrado ao Rio de Janeiro dos anos dourados, uma cidade que se movia ao compasso da bossa nova e da consagração. Edson, no auge de seus 35 anos, vivia o contraste, o aplauso estrondoso dos palcos e a intimidade de um apartamento de frente para o mar, na Avenida Copacabana. Naquele outono de 65, no entanto, a vibração parecia ter sido substituída por uma quietude densa. A música, que era a essência de sua vida, não conseguia mais preencher o vazio silencioso que crescia entre as paredes do lar que dividia com Leila Tavares de França, sua esposa, jovem de apenas 23 anos. O brilho dos holofotes prometia eternidade, mas o que jazia sob o verniz da fama era uma tensão insustentável, prenunciando o momento em que a harmonia seria quebrada para sempre por um único e fatal estampido. A ascensão do trio Iraquitã havia proporcionado a Edson Reis de França uma vida de conforto e notoriedade, mas os ventos da fama traziam consigo tempestades na vida pessoal. Edson era um homem de paixões intensas e de uma vida que se desenrolava com a mesma dramaticidade de uma canção de dor. Ele já havia passado por outros casamentos antes de Leila, um com uma brasileira e outro com uma mexicana, cada um resultando em um filho. Essa sequência de relações terminadas demonstrava um coração que buscava sem encontrar a calma perene. Com Leila Tavares de França, a jovem esposa que o acompanhava em seu apartamento em Copacabana, a convivência se deteriorava em um drama silencioso. Os motivos exatos que minavam a união permaneciam velados, mas a imprensa da época insinuava desentendimentos profundos e uma atmosfera de desconfiança mútuas que pairava sobre o casal. A diferença de idade e a vida sob os holofotes, com todas as suas exigências e tentações, certamente contribuíam para a erosão da base do relacionamento. O sucesso profissional, que o levava a cantar para grandes públicos, contrastava de maneira brutal com o isolamento emocional em que os dois pareciam estar presos. O apartamento, antes um refúgio, transformava-se lentamente em uma caixa de ressonância para as angústias não ditas. Leila, com seus 23 anos, representava a juventude e a promessa de um futuro que, para ambos, parecia se tornar cada vez mais incerto e pesado. A tragédia se anunciava não com gritos, mas com o peso opressivo do silêncio que precede a catástrofe. O dia 15 de abril de 1965 marcou a chegada de uma escuridão que iria além da noite no apartamento da Avenida Copacabana. Naquele dia, a tensão acumulada entre Edson Reis de França e Leila Tavares de França atingiu seu ponto de não retorno. O que exatamente foi dito ou o que motivou a explosão final permanece apenas nas sombras daquele lar. O ambiente, carregado de meses de ressentimento e desgaste, rompeu-se de maneira abrupta. Edson, o talentoso violonista cuja música embalou tantos romances, portava em seu íntimo uma perturbação profunda. Em meio à discussão ou a um acesso de desespero, ele tomou uma decisão irreversível. Empunhando uma arma, a tragédia se consumou. Leila Tavares de França, com toda a sua juventude, foi atingida por um projétil no ouvido, caindo ali mesmo, findando de forma violenta sua breve existência. O silêncio que se seguiu à detonação foi ensurdecedor. O cantor do trio Iraquitã, confrontado com a dimensão hedionda de seu ato, não fugiu nem buscou auxílio. Permaneceu no apartamento, atordoado pela consequência de sua fúria. A vida que ele havia destruído era o ponto de inflexão para um desfecho ainda mais sombrio, tornando o palco daquela noite fatal em um local de luto e horror. A notícia da tragédia permaneceu oculta do mundo exterior até a manhã seguinte, resguardada pela porta fechada do apartamento em Copacabana. O acaso e a preocupação de um amigo foram os elementos que trouxeram a verdade à tona. Paulo Gilvan Duarte Bezerril, um dos companheiros de Edson no trio Iraquitã, tentou contactá-lo. Estranhando a falta de resposta e a ausência do amigo, que deveria cumprir compromissos, Paulo Gilvan foi até o endereço da Avenida Copacabana. Ao conseguir entrar no local, o que o esperava era uma cena de devastação absoluta.
O que havia sido um lar de um artista renomado era agora um cenário de crime e morte. Leila Tavares de França estava ali, inerte, vítima do disparo fatal que encerrou sua vida. Ao lado dela, estava Edson Reis de França, também atingido na cabeça por um projétil, indicando o desfecho daquele ciclo de violência. A descoberta chocou Paulo Gilvan e imediatamente mobilizou a polícia e a imprensa. A glória e o sucesso do trio Iraquitã foram abruptamente interrompidos por esse surto de violência doméstica. A notícia se espalhou como fogo no Rio de Janeiro, mergulhando a rádio e o universo da música popular em um luto sombrio. A revista do rádio, que na época era um forte meio de comunicação, publicou e cobriu a reportagem do falecimento de Edinho e Leila. Segundo a matéria, amigos de Edinho apontavam o empresário de Natal como pivô da briga do casal. A popularidade de Edinho era grande, ele era o líder do grupo. Além de músicos, eles também atuavam em filmes. Tinha um programa na extinta TV Rio, e após sua partida, seus companheiros ficaram 2 anos sem trabalhar na música. Posteriormente, o trio Iraquitã teve outras formações, tendo Paulo Gilvan, seu último fundador, até seu falecimento em 2010. Eventualmente o grupo aparece em apresentações esporádicas com outros integrantes. O casal, que deveria estar desfrutando da luz da ribalta, jazia em uma quietude final e perturbadora, unidos pela mesma pistola e pelo mesmo destino trágico. A notícia do duplo evento no apartamento de Copacabana reverberou com intensidade na sociedade brasileira, marcando o fim abrupto da trajetória de Edson Reis de França e da jovem Leila Tavares. O cantor, violonista e compositor, uma das colunas do famoso trio Iraquitã, desaparecia no auge, deixando para trás o mistério e a dor de um ato de violência inqualificável. A investigação subsequente confirmou os detalhes trágicos. Edson havia tirado a vida de sua esposa e, em seguida, tirado a própria vida. Apesar da conclusão oficial sobre os acontecimentos, a natureza exata daquela noite e a motivação do artista para cometer o assassinato de Leila e o próprio ato final permaneceram envoltas em especulações. O sucesso, o talento e a vida pública brilhante de Edson Reis de França desmoronaram ante a violência de um momento privado. O incidente lançou uma sombra sobre o legado musical do trio Iraquitã, transformando suas melodias alegres em ecos melancólicos de uma vida interrompida pela tragédia. A morte de Edson e Leila, em abril de 1965, não foi apenas uma nota de rodapé na história da música brasileira, mas um lembrete vívido de que as paixões e as tormentas humanas podem consumir mesmo aqueles que parecem intocáveis pelo brilho da fama. A vida de Edson Reis de França, o Edinho, encerrou-se como uma canção inacabada, deixando apenas o silêncio e o peso de um destino trágico. Existem poucas informações sobre os filhos de Edinho, apenas sabe-se que eles ficaram com suas mães. E você, já conhecia a história de Edson Reis de França e já conhecia o trio Iraquitã? Comenta aí, deixe seu like e se inscreva no canal Matheus Aguiar Rede Share de Play Downloads, ativando o sino de notificações. Um forte abraço, fique com Deus!